sou Diana Machado e esse é o Sendo Transformadas. Se gostar desse podcast, envia para uma pessoa que vai gostar também. E nos siga no Instagram, @Sendo Transformadas, @DianaBD Machado, @Sueli.Oliveira10, @Francilene L. Silva. E estamos aqui mais uma vez com a leitura do livro Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento, de Eren Thiele. E estamos com o capítulo 16. Eu quero dizer que já estamos finalizando esse livro tão pontual e tão importante nas nossas vidas, onde aprendemos princípios e ordenanças do Senhor, direcionado a nós mulheres, né? E o capítulo 16 fala as chaves dos céus. Esse capítulo é muito importante. Ele é um divisor de águas. Tem algumas fases que nós precisamos aprender como guerrear no mundo espiritual. E esse capítulo nos ensina, preste bem atenção e aprenda, né, cada pedacinho dos ensinamentos deste capítulo. Eu vou ler aqui agora o versículo base, né, que está em Mateus 16, verso 19, que diz assim: Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que esse versículo fala, né? Jesus, ele nos deu as chaves dos céus para desligarmos o mal e ligarmos o bem. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Está em Mateus 16, verso 19. Remova o mal, né? O quão importante é aprendermos isso. Ache um versículo a respeito do que você quer remover. Você deve primeiro amarrar o valente, que é o espírito que oprime a pessoa pelo qual você está orando. Busque um versículo com o qual você possa orar. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar, que quer dizer amarrar o valente. Está em Marcos 3, 27. Amarrar e quebrar as cordas do pecado que está controlando a pessoa que está sendo feita cativa. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão e com as cordas do seu pecado será detido. Está em Provérbios 5, 22. Você será instruída por Deus para fazer a oração que vai quebrar as amarras que estão prendendo a pessoa pelo qual você ora, como nós acabamos de ler aqui. Então, como é que você vai fazer? Você vai substituir o mal pelo bem. Isto é muito importante. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso e, não achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Está em Lucas 11, do 24 ao 26. O que nós devemos fazer, né, no momento que nós formos orar? Você não deve falhar, né, em substituir. Se você falhar em substituir o que você removeu, isto se tornará pior do que antes de você orar. Vocês estão entendendo? Então, toda vez que você for orar, né, por um ente querido que está amarrados no pecado, oprimido, né, na iniquidade, na transgressão, o que você deve fazer? Primeiro você precisa remover,
né, aquele mal que prende ele, e depois você tem que substituir, né? Como vamos substituir? A gente vai aprender aqui agora. Vamos lá. Veja só, esta é a razão pelo qual tantas pessoas que fazem dietas acabam engordando. Os experts dizem que eles param de comer todo o mal ou tentam não comer nada, mas nunca substituem isto com algo bom, como oração, caminhadas, exercícios ou comer algo que é bom para eles. Outro exemplo, para vocês entenderem muito bem como nós precisamos fazer, né? Substituir aquilo que nós tiramos. Pode ser quando alguém tem a pele muito oleosa. Ela lava o rosto com sabão ou com álcool para retirar o óleo. Então, horas depois, aquela pele está ainda mais oleosa. Por quê? Os dermatologistas dizem que você deve substituir o óleo que removeu com uma pequena dose de loção. Aleluia! Então vamos agora para a realidade espiritual. Substitua as mentiras pela verdade, né? A verdade só pode ser achada em sua palavra, a menos que o que você ouça, o que leia ou que alguém fale para você seja compatível com os princípios da palavra de Deus. Fora isso, é tudo mentira. Então, substitua a armadura da carne pelo Senhor. Substitua a confiança na armadura da carne. Não em você mesma, não em uma amiga, não em quem quer que seja, né? Nós só precisamos substituir tudo isso com a confiança no Senhor. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Está em Efésios 6:10. Outra coisa, substitua a atitude de fugir para longe por correr para Deus. Quantas vezes nós estamos passando por uma luta tão grande que a gente quer correr, né, daquele lugar. A gente quer correr daquela pessoa que está nos trazendo essa luta, essa batalha. Só que o que a palavra fala? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Está em Salmos 46, verso 1. Então, corra para o livro de Salmos. Leia os Salmos e Provérbios todo dia. Leia os Salmos que correspondem ao dia do mês, mais 30 até o final. Então, leia Provérbios correspondentes. Por exemplo, no 5º dia do mês, leia o Salmo 5, 35, 65, 95, 125 e o Provérbio 5. Uma boa maneira para lembrar é escrever qual a próxima leitura no final do Salmo. Por exemplo, no final do Salmo 6, escreva 36. No final do 36, escreva 66. Quando chegar ao 126, escreva Provérbios 6, já que o Salmo 119 é muito longo, é reservado para o 31 dia do mês. Vocês entenderam? Outra coisa, substitua clamar a outra pessoa por clamar ao Senhor. Ele promete ouvi-la e sustentá-la imediatamente. Mas você deve clamar. Não pense, bem, Deus não me ajudou no passado. Mas sabe por que Ele não te ajudou? Foi simplesmente porque você não clamou, não pediu. O que a palavra fala? Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis. Está em Mateus 7:7. Quantas vezes, ao invés de clamar ao Senhor, a gente clama a uma amiga próxima, a um parente, a nossa mãe, ao pastor. Só que o Senhor fala para a gente clamar a Ele, fala para a gente pedir a Ele, como eu acabei de ler aqui em Mateus 7:7. Vamos lá, preparando-se para a guerra. Coloque sua armadura diariamente, como descrito em Efésios 6, verso 10-18. Precisamos aprender sobre as armaduras de Efésios. Leia e releia esse capítulo. As ciladas do diabo. O que a palavra fala?
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Está em Efésios 6, do 10 ao 11. Lembre-se, quem é seu real inimigo? Satanás, não o seu marido. A armadura completa de Deus, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir do dia mau. Efésios 6, do 12 ao 13. Você deve resistir ao medo que faz com que você fuja ou desista. Permaneça firme e, tendo feito tudo, continue a permanecer firme. O Salmo 37 é bom para você orar quando estiver contaminada pelo medo. Fique firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Efésios 6, 14. As pessoas falam sobre dar um passo de fé. Pode ser melhor parar de se movimentar e somente ficar firme. Isto pode ser a diferença entre confiar e tentar a Deus. Algumas vezes sentimos como se estivéssemos dando um passo de fé, mas estamos na realidade nos jogando do alto de uma montanha, como Satanás disse para Jesus fazer. Muitas vezes devemos não dar um passo de fé, mas sim ficar firme na fé. Nossas convicções devem nos habilitar a ficarmos firmes no que é certo. Se nós nos movermos, podemos acabar caindo do alto da montanha. Se Deus traz adversidade em nossas vidas, nossa firmeza será o testemunho. Entretanto, como você verá em seguida nesta lição, algumas vezes somos chamadas a dar um passo e andar sobre as águas, como Pedro foi chamado a fazer. Aqui é necessário discernimento. Uma regra que pode nos ajudar é o tamanho da urgência. Normalmente nossa carne traz urgência. Deus normalmente nos diz para esperar. Sua justiça. E vestida a couraça da justiça. Efésios 6,14. Deus está falando sobre sua justiça, não a nossa. Ele nos diz em sua palavra que nossa justiça não é nada além de trapo de imundícia, que está em Isaías 64:6. Ande em paz e calçado os pés da preparação do Evangelho da paz. Efésios 6,15. Você pode clamar a promessa em Mateus. Bem-aventurados são os pacificadores. Esteja em paz com todas as pessoas em todos os momentos. Aleluia! O escudo da fé. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6,16. Você deve ter fé, não em você ou em outra pessoa, como um abrigo ou um juiz. Fé em Deus, nele somente. Circunstâncias nada têm a ver com fé. Acredite em sua palavra, somente a respeito de sua situação. O capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação. Efésios 6,17. Você deve ser salva, você deve ser um de seus filhos para realmente vencer uma batalha espiritual. É tão fácil como falar com Deus neste exato momento. Apenas diga a Ele em suas próprias palavras que precisa dele agora. Peça que Ele se torne real para você. Dê-lhe sua vida, uma vida que está uma confusão. E peça ao Senhor para torná-la nova. Aleluia! Só Ele pode fazer isso por mim e por você. Diga a Ele que fará o que Ele pedir, já que Ele agora é o seu Senhor.
Peça a Ele para salvar você de sua situação e da eternidade que está esperando por todos aqueles que não aceitam seu presente da vida eterna. Agradeça a Ele por sua morte na cruz, morte que Ele morreu por você. Você pode acreditar agora que não mais viverá sozinha. Deus sempre estará com você e você passará a eternidade no paraíso. Aleluia, glória a Deus. Acredite, minha irmã, acredite. A espada do Espírito, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, está em Efésios 6,17. Isto é exatamente o que temos ensinado. Use sua palavra para a batalha que será vencida. Quando a batalha é do Senhor, a vitória é nossa. Escreva em cartões 3-5 todos os versículos que vão ajudá-la em sua batalha. Mantenha-os com você em todo o tempo, em sua bolsa. Quando sentir que um ataque está vindo, como de medo, leia os versículos a respeito do medo. Leia em Romanos 8,15 e em Salmos 23, para achar maravilhosos versículos para contra-ataque e medo. Clame a Deus, permaneça firme na fé, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, verso 10. Ore em todo o tempo. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Efésios 6,18. Ore em seu Espírito. Tenha horários designados para a oração 3 vezes ao dia, como Daniel fez. Esta foi uma das razões pelas quais ele foi lançado na cova dos leões. Não se preocupe, mas lembre-se que, mesmo que você seja lançada na cova, Deus vai fechar a boca dos leões. Aleluia, glória a Deus. Esteja alerta e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6,18. Ore por outra pessoa que você conhece toda vez que o medo assustá-la. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Depois de ter orado por alguém, ligue e conte para esta pessoa. Ore pelos que perseguem você. Deus também nos pediu para orarmos por alguém mais. Nossos inimigos, todos eles. Ore por eles e peça a Deus para mostrar-lhe como Ele quer abençoá-los. Somente depois que Jó orou por seus amigos, Deus restaurou o que Jó perdeu. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Jó 42, verso 10. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que estás nos céus. Mateus 5, 44 ao 45. Conheça a palavra de Deus. Sua palavra não voltará vazia. Você deve conhecer e aprender a palavra de Deus. Você deve procurar as abençoadas promessas de Deus. Estes princípios são provenientes da palavra de Deus e quando falamos sua palavra para Ele em oração, ela não volta vazia. Esta é a sua promessa para você. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Aleluia. Está em Isaías 55:11. Seu desejo é que você vença o mal deste mundo. Você deve fazer o que Deus mesmo garante. Não aceite imitações ou falsificações. Busque por seus princípios em sua Bíblia. Busque entendimento. Deus diz que se você buscá-lo, vai encontrar. A palavra de Deus dá sabedoria.
Olhar profundamente para o significado dará a você melhor entendimento. E eu vos digo a vós: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Lucas 11:9. E quando você souber o que fazer, então pode aplicar isto em sua vida. Com a sabedoria se edifica a casa e com o entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras, que significa quartos, com todos os bens preciosos e agradáveis. Provérbios 24, do 3 ao 4. Leia sua palavra com prazer, marque os versículos em sua Bíblia e deleite-se. Deleite também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Salmos 37, verso 4. Separe um tempo para marcar os versículos, a fim de ter uma referência rápida em tempos de angústia, ou quando conduzir outra pessoa à palavra. Em Lucas 4:10, o que Jesus respondeu quando Satanás estava procurando tentá-lo? E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito, porque está escrito, dito está. Use um marcador amarelo ou de diferentes cores para promessas específicas. Aleluia. Memorize, medite dia e noite. Memorize as promessas que achar, até que a abençoada segurança delas transbordem em seus corações. Você deve aprender e conhecer as promessas de Deus se quiser depender dele somente. Antes tenha o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Salmo 1, do 2 ao 3. Não importa quão ruins as coisas pareçam, Deus está no controle. Nosso consolo está em saber que Deus está no controle, não nós, e certamente não Satanás. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu permissão para vos cirandar, peneirar, como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Lucas 22, 31, 32. Peneirado. Jesus sabia o resultado. Embora Pedro tivesse que ser peneirado para estar preparado para o chamado de Deus em sua vida, você estará preparada quando ele lhe chamar? Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago 1:4. Ficamos até aqui com a primeira parte do capítulo 16, As Chaves dos Céus. E até a próxima.